Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Olha, essa semana nós vamos passar por um processo de revisão dos conteúdos que vocês já estudaram todo esse tempo. Vai ser uma revisão diferente, não vai ser aquela revisão focada naquele assunto, mas nós vamos revisar como um todo. E hoje nós vamos revisar na aula de História e de Geografia. Então, para começo de conversa, nós aprendemos muita coisa sobre história, sobre geografia, história de cidades, histórias de lugares importantes, de pessoas importantes, a nossa história. Estudamos também geografia, sobre o clima, sobre lugares, sobre paisagens. E assim, nós estudamos muitas coisas esse ano. Se vocês perceberem aqui, nessa imagem dessa criança, vocês vão ver que tem várias frases bem legais. E eu vou explicar para vocês uma a uma e vocês vão entender melhor sobre essa tal de história e de geografia, certo? Que vocês vão estudar de uma forma diferente. Diz assim, ó, na nossa primeira frase: eu sou único. Isso mesmo. Deus nos criou, Deus nos fez pessoas únicas. Cada um tem o seu jeitinho, tem sua forma de pensar, tem sua forma de agir. E nós somos assim, um ser único. Deus fez cada um com suas características. Diz que cada um de nós temos o quê? Uma história própria. Isso mesmo, nós temos uma história própria. Nós construímos nossa história com pessoas, em lugares. E aquela história é só nossa. Faz parte da nossa vida. Nossa vida é a história. Nossa vida é um livro incrível que é criado pelo nosso Deus, pelo nosso Criador. Nós temos ainda o quê? Nome, nacionalidade. Somos pessoas únicas, nós temos nossos nomes, nós temos a nossa nacionalidade, que é o lugar onde a gente mora, de onde a gente veio, de onde a gente nasceu, a nossa raça, a nossa cultura, a nossa fé, a nossa força, a nossa religião. Sou um sujeito histórico. Somos sim um sujeito histórico. Nós pensamos, nós agimos, nós criamos história, nós fazemos parte da história de outras pessoas. Nós somos importantes. Nós escrevemos, nós lemos, nós publicamos, nós criamos livros, nós lemos os livros de outras pessoas que criam. E assim nós vamos construindo uma história. Nós somos um sujeito que constrói história. Em um contexto histórico, isso é, em um certo tempo, nós vamos construindo história com o passar do tempo. Nós vamos construindo fatos, nós vamos construindo momentos importantes, momentos tristes também. Portanto, nós construímos histórias também. Em um contexto geográfico, isso mesmo, em um lugar, em um espaço, em uma região, nós construímos história, nós somos uns seres históricos e geográficos, porque moramos em um lugar, construímos nossa história ali, vivemos ali, somos felizes, somos tristes, muitas vezes reclamamos, outras vezes agradecemos, e assim nós vamos vivendo como ser histórico e ser geográfico, certo? E nós vamos ver um vídeo que vai falar um pouco sobre isso, desse ser, dessa pessoa que nós somos, esses sujeitos históricos, esses sujeitos geográficos que nós somos, certo, crianças? Então, você faz história. Você é um sujeito histórico, você é um sujeito geográfico, você é uma pessoa que faz parte nesse mundo, você é uma pessoa que constrói história nesse mundo. E eu espero que vocês valorizem essa história de vocês, de que está dentro de vocês, porque vocês são seres importantes, vocês são seres históricos, que constroem história, que transformam vidas, certo, amores? Que também ganham conhecimento estudando. Sabia? Cada dia que a gente estuda, cada dia que a gente aprende mais sobre história, mais sobre geografia ou sobre matemática, a gente vai ganhando conhecimento. E assim nós vamos passando conhecimento também para as outras pessoas, através do que você aprendeu. Então, preste atenção nesse vídeo que vocês vão ver agora.
Oi, crianças. Bom dia. Quando falamos de história, estamos sempre necessariamente nos referindo ao passado? Nem sempre. Sim, a história não é simplesmente contar os fatos que aconteceram há muito tempo. Através da compreensão do passado, podemos dizer alguma coisa sobre o presente. Sim, porque o que os historiadores fazem é interpretar o passado para poder explicar fatos atuais. Muito bem, Michael. Assim, entendendo como e por que as coisas aconteceram, vamos poder compreender melhor nosso presente e reconhecer quais são as origens de muitos dos nossos problemas. Como é que vocês acham que o historiador faz para investigar os fatos do passado? Utiliza fontes históricas. É verdade, Tiago. Fontes históricas ou documentos, que podem ser de diferentes tipos. Fontes materiais, orais, escritas e artísticas, ou gráficas. Certo. Além disso, eu li que também podem ser primárias ou secundárias, de acordo com o momento em que foram produzidas. As primeiras são as mais próximas à época que o historiador investiga. Por exemplo, a reprodução das inscrições gravadas em alguma tumba de faraó transforma-se em uma fonte primária nas mãos do historiador, na hora de estudar o Antigo Egito. Exato. Já as secundárias são as produções feitas por outros historiadores sobre algum tema em particular, como um livro que fala sobre o Antigo Egito. Muito bem. E que outros recursos o historiador utiliza? As linhas do tempo, para ordenar os fatos que aconteceram no passado. E como é que ele faz isso? Qual é o começo da linha? Depende do que ele quiser encontrar e do calendário que utilizar. Se a linha é construída tomando como referência a era cristã, o ponto de partida será o nascimento de Cristo. À direita do ano 1, nascimento de Cristo, os anos serão contados com números positivos, e à esquerda com números negativos. E para escrever alguma data anterior ao nascimento de Cristo, se usa a abreviatura AC. Se aconteceu depois do nascimento de Cristo, se utiliza DC. Os historiadores também concordaram em dividir o passado em idades históricas, para ordená-lo e estudá-lo com maior facilidade. Eu ouvi falar da pré-história. Também conta? Sim, Nath, mas essa forma de se referir ao período já quase não é utilizada pelos historiadores. Antes se dizia que a história começava com a invenção da escrita. Então, as sociedades que não conheciam a escrita não eram consideradas parte da história. Hoje também damos valor às sociedades ágrafas, isto é, as que não tinham escrita, já que produziram outras formas de comunicação. Os historiadores se juntaram durante o século XIX e decidiram dividir o passado em idades, escolhendo como único critério de divisão os acontecimentos europeus. Assim, o passado ficou fragmentado em diferentes idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi feita para poder analisar ordenadamente os fatos do passado. Professor, os historiadores trabalham com os antropólogos, não é? É isso mesmo, Nádia. Para analisar a história antiga, por exemplo, a vida dos primeiros seres humanos, geralmente se formam equipes de trabalho e os historiadores trabalham com arqueólogos e antropólogos. Os antropólogos trabalham em diferentes lugares arqueológicos, escavando para desenterrar restos e tragam dados para a reconstrução do passado. Os objetos encontrados são registrados e analisados com o método do carbono 14, que permite saber a data dos restos materiais. Medem-se as partes de radioatividade que a matéria encontrada contém e que foi diminuindo lentamente desde a morte do ser vivo. Assim é reconstruída a história de muitas sociedades, mesmo que não tenham deixado nada escrito. Tiago, você não sabe como era bonito o lugar que visitei com minha família, a Cova das Mãos, na Argentina. Fomos a muitas cavernas que tinham pinturas rupestres, feitas pelos homens e mulheres que, segundo o guia turístico que nos acompanhava, explicou para a gente, viveram durante o Paleolítico. Agora eu posso entender mais sobre a vida dos primeiros seres humanos há milhões de anos. E pensar que os que pintaram essas cavernas viviam nelas é fabuloso. Os primeiros seres humanos tiveram que passar por muitos problemas para viver. Inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Então, crianças, vocês percebem que nós estamos usando o quê? História e geografia juntas. Porque quando elas se juntam, quando estudamos várias disciplinas juntas, e elas devem juntar, elas vão formando o quê? Um conhecimento único, para que a gente possa cada dia mais aprender. Ela vai nos ensinando
juntos, a criar um conhecimento junto também. E vocês viram, crianças, no vídeo, a importância da história para a nossa vida, como é importante a gente ter história, como é importante a gente escrever história, como é importante fazer parte daquela história. E vocês fazem parte da história de cada um de nós, fazem parte da história de cada uma escola na qual você passou, faz parte da sua infância, você faz história como criança, como bebezinho, você faz história na sua escola, você cria um caminho geográfico da sua casa para a escola, da escola para a sua casa. E assim você vai construindo história, você vai construindo geografia e você vai criando aquele conhecimento único e vai aprendendo e vai sendo um ser de muita experiência, de muito conhecimento. E isso é muito bom. Agora, tia Dani quer que, depois desse debate, de todos vocês saberem o que é história, o que é geografia, de vocês saberem que vocês são sujeito histórico, eu quero que vocês façam uma produção de texto falando para vocês o que é história, o que é geografia para vocês. Tá bom, meus amores? Então, vocês vão fazer uma produção de texto falando o que é história. A disciplina de história é o quê? Fala sobre o quê? E geografia. E qual é a importância dela para o dia de vocês? Qual é a importância da história para vocês? Qual é a importância da geografia? Tá bom? Vou esperar que vocês me mandem o retorno. Um beijo, uma feliz segunda-feira, que vocês possam ser muito, muito, muito felizes. Até amanhã!